Bom, já fiz o vídeo elogiando, falei muito bem, só que agora a gente tem que falar dos pontos negativos. O filme do Michael Jackson é muito bom, mas algumas escolhas deixaram ele incompleto. E hoje eu vou te mostrar exatamente o porquê. Esse vídeo aqui é diferente, não é só uma análise, são coisas que eu gostaria que o filme tivesse feito. Coisas que ele errou e decisões que na minha visão teriam deixado essa experiência muito melhor. E antes de qualquer crítica eu preciso ser justo. Eu assisti o filme 2 vezes e, sendo bem sincero, eu gostei mais na segunda. Porque na segunda vez eu consegui assistir como fã, sem tentar analisar tudo o tempo inteiro, e foi aí que a atuação do Jafar Jackson realmente me pegou. Eu me conectei com o personagem, senti o peso emocional e principalmente o conflito com Joe Jackson. E aquela sensação de estar preso, querer falar, mas não poder, de tentar fazer o certo, mas ao mesmo tempo querer ser você mesmo. Isso foi muito bem transmitido no filme. Tem momentos em que você olha pra ele e sente pena, de verdade. E isso não é fácil de fazer, e o Jafar conseguiu. Os olhos, a expressão, o silêncio, mesmo sem ser idêntico fisicamente, ele contou uma história. Então isso tudo deixa muito claro. Eu amo esse filme, a atuação dele é absurda e pra mim é nível máximo. A fotografia é linda e em vários momentos parece que você está assistindo o próprio Michael, mas isso não significa que o filme não tenha problemas. E como alguém que acompanha profundamente as eras Destiny, Triumph, existem coisas que aqui não dá pra ignorar, e são essas coisas que fazem o filme, às vezes, parecer vazio. Número 1. A ausência dos irmãos e da família. Vamos começar pelo mais gritante. Cadê o Randy? Cadê a Janet? Cadê a Ruby? Isso não é detalhe. Isso muda completamente a construção da história, porque sem o Randy você simplesmente apaga uma fase inteira dos Jacksons. A fase pós-Jermaine Jackson. Ou seja, não existe a era Destiny, não existe Shake Your Body, não existe Can You Feel It, e isso pesa muito pro filme, porque essas músicas e essa fase é fundamental para a evolução do Michael como pessoa e como artista. E não para por aí. Também não temos Ted, Terrell e TJ, os filhos do Tito, o famoso 3T. Eles estavam presentes em momentos muito importantes, especialmente no final da Victory Tour. Na vida real, aquele momento final é praticamente uma reunião familiar completa, mas no filme isso não existe. E por causa disso, o final da Victory Tour perdeu impacto, perdeu emoção, perdeu contexto e acabou soando vazio. Número 2. Ausência de figuras importantes. E o problema continuou com outras ausências. Cadê o Emmanuel Lewis? Ele era praticamente inseparável do Michael nos anos 80. Cadê a Diana Ross, uma das figuras mais importantes da vida dele no começo da carreira? E cadê o Stevie Wonder? A gente ouve as músicas dele da era Off the Wall, mas a gente não vê o cara que ajudou a construir aquilo. Cadê o Frank DeLeo, o empresário durante as fases cruciais, o cara que fez Michael Jackson se desvencilhar do pai por completo? O filme escolhe mostrar algumas pessoas, mas ele deixou a maioria igualmente importantes completamente de fora, e isso quebrou a sensação de realidade. Número 3. A vida pessoal quase não existe. Outro ponto é que o filme focou muito em Michael versus Joe, e isso funciona, mas por tempo demais, porque a gente quase não vê o Michael como pessoa, como um jovem, como alguém com interesses. Claro, mostraram um lado do Peter Pan, mas isso é só uma parte. Faltou mostrar as relações amorosas, a primeira namorada do Michael, os interesses fora da música e o lado humano, além da pressão de constantemente ser o melhor do mundo, o melhor artista do planeta. Isso deixaria o personagem muito mais completo. Número 4. Buracos na história. Agora a gente vai falar de estrutura. O filme pulou vários momentos enormes da história. Tudo bem que são 2 horas e não dá pra colocar tudo, mas depois da Victory Tour, ele simplesmente avançou. A gente saiu de 84 pra 88, ele simplesmente ignora We Are The World, Captain EO,
E isso é bizarro, porque We Are The World não é só importante, é histórico. E Captain EO representa uma transição artística importante entre Thriller e Bad. Inclusive, mostrou o interesse do Michael pelo cinema e pela ficção científica. E ignorar isso é criar um buraco narrativo enorme. Número 5. Decisões importantes ignoradas. Nenhuma menção ao relacionamento com Paul McCartney. Nenhuma menção à compra do catálogo dos Beatles. E isso foi um dos movimentos mais importantes da carreira dele. É o que fez Michael Jackson, além de ser um grande músico, o maior empresário do mundo da música também. Mudou completamente o nível financeiro e estratégico. E o filme simplesmente pulou isso. Número 6. Origem do Moonwalk. O filme mostra o momento do Motown 25, mas não mostrou de onde o Moonwalk veio. Fica parecendo que foi algo criado do nada. E a sinopse do filme diz pra gente que a gente vai mergulhar nos momentos por trás das câmeras do Michael. Quando na verdade, na vida real, Michael aprendeu, observou e adaptou o passo. Uma simples cena dele ensaiando resolveria isso, mas ela não existe. Número 7. Era Off The Wall. A Era Off The Wall tá lá, mas bem superficial. Faltou o principal, a frustração do Michael com o Grammy Awards. Ele não queria ser apenas o melhor artista de R&B, ele queria ser o maior artista do mundo. E foi essa insatisfação que levou à criação de Thriller. Isso é fundamental ter sido explorado, e o filme não explorou isso como deveria. E ora, não mostrou nem o Michael ganhando prêmio pro Off The Wall. 8. Montagens. O filme usou várias montagens para cobrir grandes momentos, mas ele fez isso rápido demais, especialmente na era Thriller. Faltou mostrar o Grammy com mais impacto, simplesmente a noite que Michael quebrou o recorde que existe até hoje, 40 anos depois. 8 prêmios numa única noite. E isso é mostrado no filme por montagens e cortes. Faltou também mostrar o EMAs, o Guinness, os recordes que ele batia, a estrela na calçada da fama, a Casa Branca quando ele visitou o presidente dos Estados Unidos. E cadê a sensação de fenômeno global? Cadê a Michaelmania representada no filme? A gente teve apenas um momento de Michaelmania, que foi quando o Michael sobe em cima do carro e dá tchauzinho pra todas as pessoas que estavam na rua, mas a gente quer mais. Era pra ser esmagador, mas passou rápido. Número 9. Triumph Tour. A inclusão da Triumph Tour foi interessante, mas mal aproveitada. Ela só aparece com Jafar, no caso o Michael, cantando bem, e deveria fechar a fase jovem, uma transição clara pro Michael adulto, incluir Off The Wall ao vivo e o medley mais fiel da era, mas isso não foi totalmente aproveitado. A Triumph Tour era perfeita pra mostrar essa transição. Começou ótimo como bem, mas foi só isso. Número 10. Victory Tour. Agora, pra mim, o maior problema do filme, a Victory Tour. Visualmente ela parece correta, mas no som não é. A gente tem elementos claros da Bad Tour e isso quebra completamente a imersão pra quem é fã. Eu sei que isso vai ser muito chato e provavelmente nas multitracks não tinha uma qualidade vocal e uma qualidade de áudio muito bom pra ser usado os áudios da Victory Tour no filme, por isso usaram Bad, mas além disso, os movimentos clássicos naquela época não aparecem, as coreografias não são tão fiéis assim e as escolhas musicais não bateram, mas pra fã comum pode passar, mas pra quem conhece isso incomoda bastante. Deixando claro, eu amei o filme. Eu como fã só tô falando como ele poderia ser melhor, porque a gente como fã quer tudo de melhor, principalmente quando é falado de Michael, e eu sei que vocês concordam comigo. Número 11. Expectativa versus entrega. O filme ele construiu vários momentos, mas ele não entregou totalmente. Exemplo, Wanna Be Starting Something. É preparado, mas não tem o payoff esperado, isso gerou muita frustração. Começa com a música tocando, mas a gente não viu isso ser explorado, não tem show, não tem estúdio, não tem nada. E isso poderia ser muito bem explorado. Se era pra focar no álbum Thriller, poderia focar mais nas faixas, não só Beat It, Thriller e Billie Jean. Pra uma pessoa que não é fã, é ótimo, é um começo ótimo pra entrar na comunidade do Michael, mas podia ter mais. Número 12. Precisão histórica. Bom, esse é o que menos me incomoda, mas são pequenos detalhes, são sons de eras diferentes misturados. A gente tem som da era Bad, na era Thriller, na era Bad, então são movimentos fora de contexto e algumas referências foram meio que trocadas, e isso tirou um pouco da autenticidade do filme. E a última coisa, que eu nem vou citar como número, mas que me incomodou bastante, foi um pouco da falta de profundidade nos momentos pessoais do Michael, pra gente entender como ele era como pessoa. Michael Jackson foi uma pessoa muito tirada de contexto e muito julgada pelos olhares públicos. E com um filme de grande porte, que fez mais de 400 milhões de bilheteria na época que eu tô gravando esse vídeo, bom, podia ter sido explorado melhor. No fim, o filme é bom, muito bom, mas poderia ser bem melhor, muito melhor. Porque a gente tá falando de uma história única, e quando você deixa de fora partes essenciais, o
resultado final perde profundidade. Ele emociona, mas ele não conseguiu completar, gente. Não me completou. E eu sei que muito fã pensou dessa mesma forma quando saiu do teatro. A primeira vez que eu assisti, algumas pessoas que eu conversei também comentaram a mesma coisa. O filme faltou um pouco de profundidade. Quando a gente tá mergulhando naquela cena, ela é cortada e aí vem pra outro contexto totalmente diferente, outra história e acabou. Mas não para por aí. Existe uma grande chance de uma parte 2. Na verdade, realmente tem. O final do filme fala, a história dele continua, então teremos parte 2. E talvez ali eles corrijam We Are The World, Captain EO, mais contexto histórico, mas bom, a gente vai ver. Agora, eu quero saber de você. O que você mudaria no filme? Você acha que ele é perfeito ou também sente que faltou algo? Comenta aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal para mais vídeos históricos, documentais e avaliativos. Muito obrigado e até a próxima.